E aí, pessoal do Inova, tudo bem? Mais um InovaCast aqui para vocês. Christian, E aí, Felipe? tudo Beleza? bem? Mais um episódio. Pessoal que tá assistindo a gente aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente também no InovaCast Oficial no Instagram. É muito importante também, compartilha o vídeo. Isso aí. E hoje, Filipão, a gente tá com ele, Quem que é? Pastor Fernando. Uma salva de palmas. Muito obrigado, viu, pastor? Felipe, aí, Fernando. Christian. Tudo bom? O Fernando que foi pastor da nossa igreja por 3 anos. 3 anos. Fernando, vamos falar um pouquinho sobre a sua infância, a sua conversão. Você se converteu adolescente. Sim, Com quantos anos foi? com 14 anos. 14? 14 anos. Então, primeiro, gente, é um prazer enorme poder estar falando com vocês, viu? Felipe, Christian e todo mundo que estiver nos acompanhando. O pessoal aqui do Inova, da Igreja Batista de Tupã. Que prazer poder estar aqui, tá bom? Enfim, minha conversão foi aos 14 anos. Eu... por volta dos 13 para 14, algo muito interessante começou a acontecer na minha vida, que eram dúvidas, né, sobre o que é a vida, assim, né, meio filosófico para aquela Sim. época, assim. Mas minha mãe era crente, Que cidade que o senhor era? São Paulo, capital. São Paulo mesmo. E aí, às vezes, eu falava com ela, assim, que eu tinha certas dúvidas e tudo. E ela tentou me evangelizar. Fui com ela para a igreja, mas era uma igreja pentecostal, eu não entendia. Até que fui a uma igreja batista, realmente, assim, por soberania de Deus, sem convite, sem evangelismo pessoal. Fiz um curso naquela época chamado curso de datilografia. Vocês nunca devem ter visto uma máquina assim. Não. Aí passava em frente todas as noites daquela igreja, até que decidi ir lá. Ali eu ouvi o evangelho e comecei a voltar domingo a domingo, só que não foi rapidamente, foi de maio a setembro, ouvindo até que entendi o evangelho e ali então me entreguei a Jesus, com 14 anos. Logo de cara, quando o senhor se converteu, o senhor já sentiu o chamado para ser pastor? Ou o senhor tinha em mente outra profissão que o senhor queria seguir? Já estava fazendo faculdade? Como é que foi? Não, com 14 anos não pensava em ministério. Foi assim uma coisa muito impactante para mim, realmente conhecer a Cristo, reconhecer que era pecador, que precisava de Jesus. E logo em seguida o que mais me preocupou foi em tentar ser um crente, que eu não tinha ideia de como era. Por exemplo, eu achava que toda igreja era igreja como a igreja da minha mãe. Sim. Assim, né, mais barulhenta e tal. Quando vou a uma igreja batista pela primeira vez, aquilo me chamou muita atenção, É bem diferente. porque eu comecei a entender a pregação, fazia sentido, como se fosse uma aula, e então fez diferença. Então, não pensava em ministério logo com 14 anos, mas queria ser um crente, queria crescer e buscar mais envolvimento com pessoas. Então, era muita coisa nova naquele momento. Com 14, oitava série da época, Sim. né? Eu ainda pensava, vai ter ensino médio e tal. Vinha à mente assim uma coisa de processamento de dados. Hoje seria mais TI Sim. e tal, né? Mas era só pensamentos. Aham. Mas lá para o 3º ano do ensino médio, quando eu pensava ou em contabilidade, processamento de dados, também começou a acontecer alguma coisa assim desse desejo de querer entender melhor a Bíblia. Aí começou meu interesse em tentar entender o que era o seminário. Como podia me preparar melhor, entender melhor a Bíblia. Então, nem naquele momento era um chamado pastoral, naquele primeiro momento. Era mais desejo de estudar a Bíblia para servir melhor na igreja. Então, depois que veio realmente um chamado pastoral. Essa diferença na sua família de pentecostal e você batista ali, você acabou influenciando eles também, depois de um tempo? Você acabou conversando com eles? Ou só pela sua própria experiência ali acabou afetando eles também? Houve uma mudança bem interessante, porque a minha mãe era uma igreja pentecostal. Meu pai não era crente, meus 2 irmãos mais velhos também não, o mais novo não. Então, nós éramos em 4, né? Meu pai e minha mãe. Então, com a minha conversão, eu começo a orar pela família e convidá-los, mas o último que eu achava que poderia ir à igreja
era meu pai, pela dureza, né, assim, corintiano roxo. Domingo para ele era estádio, Sagrado. estádio, né? E eu acompanhava muito, então ele viu alguma mudança assim em mim e tudo. E eu o convidava, ele começou a ir em alguns cultos, aí ele se converteu. Então aí foi eu e meu pai para Batista, minha mãe logo entendeu, foi muito sábia, que ela deveria acompanhá-lo Sim. para dar apoio como marido, recém-convertido, e ela começou a seguir. Aí ela começou também a ser discipulada, ensinada e foi se encaixando. Então depois ficamos nós 3 na Igreja Batista. Depois meu irmão mais velho se converteu. Os outros 2, um até o momento não, o outro infelizmente faleceu, mas não conhecia a Cristo, assim não tinha se entregado a Cristo. Então houve toda essa mudança a partir da minha conversão e Deus foi maravilhoso assim de agir na vida deles. Só que aí com quanto tempo, assim, quando despertou o chamado para você? Eu estava no seminário, primeiramente... Você fez, desculpa, mas você fez seminário aonde? Também em São Paulo, Seminário Batista Regular de São Paulo, na época. Hoje é o Seminário Batista Logos, Sim. que é um ótimo seminário. Ele nos atendia muito bem na questão que eu preferia, ou seja, eu podia trabalhar e estudava à noite. Eu não fiz seminário interno. Não é integral igual como é a Palavra da Vida. Como Palavra da Vida, alguns outros seminários. Então, na época, eu queria ainda continuar trabalhando e estudando à noite. Sim. Então, eu fiz meu primeiro ano, que era um curso básico, 2 noites apenas de aula, e aquele primeiro ano já foi um grande impacto. Aí eu realmente fui assim entendendo que Deus queria algo mais de mim, e aí no ano seguinte já entrei no bacharel em teologia, né, que foi o ano então de estudar todas as noites, tal. E assim foi confirmando. Mesmo naquele primeiro ano, eu ainda não falava assim, você é um pastor. Tanto que eu lembro que uma das aulas, um professor pediu aquela apresentação, uma das primeiras aulas, né? Qual era o seu propósito de estar ali? Aí eu ouvi alguém falar, eu quero ser missionário. Eu vou ser pastor e tal. Sim. Eu e um outro colega falamos, olha, estou aqui para estudar a Bíblia, servir a igreja, não sei como ainda. Interessante que eu e ele somos pastores até hoje. E os outros ou não terminaram o curso ou não são pastores ou Todos nunca os foram. outros? Sim. Nossa. A turma era uma turma grande, Aham. muito natural assim, seminário começa lá uns 20, 25, mas para completar os 4 anos vai, né, Funilando. funilando. E aí teve mais alguns ali que se formaram também, mas que eu me lembro mesmo, eu e o outro pastor lá de São Paulo, que estamos no ministério até hoje. Você como um pastor hoje mais experiente, vamos dizer assim, Tá. você vê na igreja algum cara, tipo assim, que pode ter um chamado, você fala, pô, esse cara ele serve bastante, talvez ele possa ter jeito. Hoje você vê isso daí? Na minha atual igreja, meu ministério. Enfim, como pastor eu tenho que estar atento a isso. Agora, eu trabalho com uma filosofia que é a seguinte. Eu acredito que a pessoa precisa ter o desejo pelo ministério. 1 Timóteo 3, versículo 1, diz que aquele que aspira ao episcopado, aquele que deseja o pastorado, esse excelente obra almeja. Então, eu posso ver alguém com talentos, e eu gosto de ver isso, eu posso até chamar para uma atividade de discipulado, talvez uma devocional e tal, até para conhecer melhor e também mais próximo, mas eu costumo esperar uma expressão de desejo. Olha, eu tenho pensado sobre seminário, aí eu aproveito, aí eu vou. Eu não gosto muito de, cara, você já pensou seminário? Eu posso até falar isso para um ou outro, talvez, mas na maioria das vezes eu começo a ter mais contato até a pessoa expressar isso. Uhum. Então, eu gosto de ver aquele amor pelo ministério. Sim. Quando alguém chega, eu não sei se eu vou, o que o senhor acha? Aí eu não quero dar um empurrão, porque eu acredito que tem que ser dele.
Isso aconteceu um pouquinho comigo, eu acho. Quando eu era mais novo, uns 12, 13 anos, eu tinha um anseio muito grande por começar a trabalhar na igreja, a ajudar na igreja. Eu comecei com 13, 14 anos dando aulinha para criança menor que eu e tal. E chegaram algumas pessoas e falavam para mim, me incentivando, meio que me... Não empurrando, mas isso que o senhor falou, né? Incentivando até um pouco demais. Ó, não, você vai ser pastor, certeza. Vai pro seminário, tal, tal, tal. E esse desejo de servir na igreja foi só aumentando. Mas aos poucos eu fui percebendo que esse chamado pastoral talvez não é para mim. Então eu acho interessante a gente pensar, e talvez o senhor concorde ou não com isso, eu quero saber a sua opinião sobre isso, que não necessariamente, quando a pessoa tem muito anseio de servir na igreja, tipo na música ou em qualquer outro ministério, não necessariamente ela tem um chamado para ser um pastor ou missionário. Sim. O importante é o crente servir. Então eu digo assim, com muita frequência. Às vezes chega alguém, é que eu estou com esse ministério e eu vou deixar este e tal. Fala, você vai continuar servindo nessa outra área? Sim, eu vou e tal. Ótimo, meu irmão. Sirva. Porque o crente não pode pensar que igreja é um lugar para ele chegar e assistir uma programação. O crente é chamado para servir. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Né? Nós devemos servir uns aos outros, com os dons, talentos que nós recebemos. Então é importante servir. Então é tão comum ver gente tão acomodada, Sim. que quando aparecem os que querem servir, parece que já achamos um pastor e um missionário. Destoa, né? Já destoa. É. Mas não, pode ser que ele não seja um pastor, pode ser que ele não seja um missionário, mas vai ser um bom servo na igreja local. Um leigo, como algumas pessoas usam a expressão, né? Ou seja, alguém que não tem formação formal, teológica, Sim. mas que vai ser muito útil na igreja. E também um outro aspecto. Às vezes, se pensa em ministério pastoral apenas como um pastor titular, de tempo integral. E eu acredito que pessoas devem ter em mente que elas podem servir também como pastores, mesmo sendo pastores auxiliares, pastores que não têm tempo integral, pastores que continuam com a sua vocação e assim servem de forma bivocacional, sim, apoiando uma equipe pastoral, sendo parte da equipe pastoral, apoiando um pastor. Acho que isso abre o leque para quem ama pregar, ensinar, discipular. E eu quero ser um pastor, mas eu não quero ser o pastor à frente da igreja que vai cuidar de todas essas coisas. Então, eu acho que isso também faz com que pessoas pensem melhor sobre como servir, inclusive pastoralmente. Que época que foi dessa do seminário, se foi anos depois, que o senhor conheceu sua esposa? O senhor casou? Como que foi esse... Eu conheci a Miriam, com quem sou casado há 26 anos, indo aí para 27, então, no dia 1º de fevereiro de próximo ano, né? Eu a conheci justamente quando cheguei na Igreja Batista Regular em Jardim São Jorge pela primeira vez. Eu cheguei num culto de maio, Dia das Mães. E aquele foi o primeiro dia que eu fui a uma igreja batista. E ela, a Miriam, estava na peça de teatro que a igreja estava fazendo em comemoração ao Dia das Mães. Agora você acha que eu olhei e me apaixonei? Não, não foi assim. Ela me viu, se apaixonou? Também não. Mas assim, voltei outro domingo, comecei a frequentar, aí começamos a ter contato assim do envolvimento com a igreja, mas só fomos namorar já anos depois, mas nos conhecemos quando tínhamos 14 anos de idade. Interessante. Fomos namorar já com 19, né? Então, alguém uma vez me disse assim, mas você demorou tanto assim? Não é que eu tinha o interesse nela ou ela em mim. Sim. Mas, como eu sempre digo, não existe amizade entre homem e mulher. Amizade, né? Mas começou a surgir ali. E o que acontece quando surge essa amizade? Alguém está interessado em alguém. Não tem essa de, não, nós só somos amigos. Vem com essa. Começou a ficar muito junto, muito perto. Aí era muito junto, estava a gente envolvido com o Ministério de Jovens da igreja, ela filha de pastor, eu ia na casa do pastor, né? Então, fomos começar a namorar então, anos depois, mas já pensamos assim, vamos nos casar.
Eu falei até para ela, na primeira conversa, Sim. né? Olha, você é filha de pastor. Eu estou no seminário. Então, você tem certeza disso e tal? Aí eu brinco, né? Que ela olhou assim e falou, claro, por você eu aceito. Não, ela não vai dizer que isso é verdade, porque não é mesmo. Mas aí a gente decidiu se casar. E foi assim, em 1 ano e 2 meses, namoramos, noivamos e nos casamos. Bem rápido. Então, com 21 anos, nós estávamos casados. Depois você terminou o seminário, você virou pastor da igreja que você já congregava ou de outra? Você ficou lá para São Paulo? Eu congregava, então, na Igreja Batista Regular em Jardim São Jorge, então a igreja que eu conheci o Evangelho, onde eu conheci a Miriam também, minha esposa, onde eu conheci minha sogra, onde eu conheci meu sogro, enfim. Mas eu estava ainda no seminário e eu tinha um professor do seminário que tinha uma congregação da igreja dele. E ele se aproximou e falou que queria que eu fosse dar uma força lá, pregando algumas vezes. Então eu fui criando um vínculo então com aquela congregação, até que a congregação decidiu me chamar para pastoreá-la. Eu ainda iria fazer meu último ano de seminário, mas já tinha sido convidado para pastorear. Então eu comecei meu ministério pastoral em 1998. E como surgiu a ABCB na sua vida? O que é a ABCB? É um ministério, né? Um ministério de aconselhamento bíblico. A ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, surge bem nesse meu início de ministério pastoral, que eu fui pastorear então a Igreja Batista Adonai, em Osasco. Era uma congregação, aí no meu primeiro ano de ministério o alvo era emancipar. Sim. Então fizemos isso com a orientação da Igreja Mãe e, pela graça de Deus, naquele meu primeiro, segundo ano de ministério pastoral, eu conheci pastores envolvidos com aconselhamento bíblico. Um deles era meu professor no seminário, o outro também era professor no mestrado já. E esse professor do mestrado, o pastor Bill Moore, ele tinha interesse em juntar pastores que quisessem divulgar o aconselhamento bíblico pelo Brasil. Por meio de cursos, por meio da própria prática, por meio do envolvimento da sua igreja local. E eu me interessei. Então eu comecei a ter contato com ele em 99 para 2000. E em 2000, eu com o Bill, o pastor Flávio, que é o atual presidente até hoje, desde então, né, daquela época para agora, com outros pastores, formamos a ABCB, que tem como propósito divulgar o aconselhamento bíblico, ou seja, um aconselhamento que está fundamentado unicamente na Bíblia, defende a suficiência das Escrituras. Então fazemos isso por meio de conferências, cursos e por meio do próprio envolvimento das nossas igrejas com o aconselhamento. Então a ABCB, né, está já realizando conferências anuais já há 15 anos, em Águas de Lindóia. Em outros países também, né? Fortaleza, Manaus e outras cidades do Brasil, mas também chegamos a dar curso na Angola, em Luanda, Portugal. também em Portugal, e fizemos um curso introdutório em Cabo Verde recentemente, também na África. Muito legal. E qual a importância? Qual a importância a gente sabe que é a Bíblia, mas vamos mudar a pergunta. Qual o perigo de dentro de uma igreja você não seguir o aconselhamento bíblico? Pouca gente vai notar o perigo como deveria notar. Só um acréscimo, porque às vezes as pessoas pegam um pouco da Bíblia e pegam também a experiência que a pessoa já teve. Isso. Então, como é que o perigo aparece? Primeiro, nós vivemos num mundo muito psicologizado. Então, não são muitas igrejas que defendem essa linha de aconselhamento que a gente chama de aconselhamento bíblico ou de aconselhamento noutético. Então, não é muita igreja que defende essa posição. Mas existe um grande perigo. Na verdade, vários, mas vou citar alguns assim, eu acho que mais relevantes. Um perigo é a pessoa entender que ela não é responsável em lidar com alguns pecados que existem na sua vida. Porque ela vai entender isso como uma síndrome, um transtorno. Não, isso não é pecado. A ciência diz... Tipo ansiedade. Ansiedade, ira. Sim.
inclusive até imoralidade sexual. Certa vez uma senhora me disse, minha nora tem que entender que meu filho é doente, porque ele é compulsivo sexualmente. Então, esse é um grande perigo, você não assumir a responsabilidade de lutar contra pecados para que você desenvolva uma vida de santidade. Não é esse, vou destacar um outro. Sim. A Bíblia não se torna a nossa única regra de fé e prática, como é uma afirmação batista. Por quê? Não, a Bíblia diz isso, mas sabe, aqui a minha experiência, as minhas necessidades, o meu histórico de vida, o que eu passei, o que eu enfrentei com a minha família, aí vai criando aquelas coisas de transferências de culpa. E a Bíblia diz isso, mas não é bem assim. Para mim é diferente. E aí a Bíblia vai perdendo a autoridade sobre aquele tema, aquele assunto que ela aborda, né? Porque não, é a minha experiência e tal. Então, é sutil, mas é um grande perigo, né? Ô Fernando, como é que você vê, se é um perigo, acho que você esse perigo que está tendo e como pastor também, essa linhagem, assim, esses pastores coaches aí que está virando cada vez mais comum. Como é que você vê isso, o perigo que é? Também é Cada muito vez menos Bíblia, né? Você vê, né? menos Bíblia, mais apelo emocional. É isso. Né? Põe uma musiquinha no fundo ali e tal, né? Aí o pessoal das câmeras focam naqueles que estão chorando um pouquinho mais, tá? Daí, poxa, Deus falou demais comigo e tal. Então, primeiro, eu acho que um grande perigo é você tirar a autoridade das Escrituras e colocar a autoridade na capacidade do pregador, porque ele é eloquente, ele é muito carismático, ele sabe lidar com as emoções, ele faz pessoas chorarem. Gente, a autoridade é na palavra de Deus. Pregação boa é uma pregação que expõe o texto bíblico. Eu não tenho que ser um artista para expor o texto bíblico. Existem pessoas muito eloquentes. E eu reconheço que existem pessoas com muita capacidade de falar com o público, oratória excelente. Mas às vezes não tem nada de Bíblia. E o crente tem que saber avaliar isso, né? Qual o texto bíblico que foi explicado nesse sermão? Às vezes não tem nada. Tem citação de versículo aqui, ali e tal. Né? Temos que amar a exposição bíblica. Né? E então, um perigo é valorizar demais o orador e deixar a Bíblia em segundo plano. Eu gosto de ouvir demais tal pessoa. Mas ele expõe o texto bíblico? Então, eu acho que deveria pensar um pouco sobre isso. Isso é um perigo. O outro, acho que muito semelhante, é estimular o ouvinte a gostar de sermões que mexem com as suas emoções. Então, Deus falou comigo, porque, puxa, chorei demais. Mas só que eu posso ouvir um sermão que não me faz chorar, e pode ser que eu não esteja chorando, quebrantado, porque eu não estou sensível aos meus próprios pecados, mas é que eu não gosto de ouvir bronca, eu não gosto de ouvir exortação. Eu gosto de ouvir sermão que... Me levanta, né? Né? Aquece meu coração. Aquece, né? Você é o centro do coração de Deus e bem tal. esse mesmo. E pastor, eu acho que tem uma linha muito tênue ali, e eu até acho que a gente não deve descartar profissionais como psiquiatras, psicólogos, enfim. Mas qual o limite dessa linha tênue, assim? Você aconselha pastores chega no limite, aconselha esse irmão, agora procura um psiquiatra? Existe esse limite aí de cara, até aqui, procura um profissional. Existe isso? Tá, vamos pensar assim. Existem coisas que são realmente doenças, certo? E eu chamo doenças aquilo que você pode comprovar por meio de exames laboratoriais, exames clínicos, exames de imagens. E aí, então, tem todo lá um critério de identificar a doença, muitas vezes a bactéria, vírus. Então, você tem uma doença. Ok. Mesmo a pessoa doente, fisicamente, organicamente, pode buscar aconselhamento bíblico. A questão é, eu não vou curar a sua enfermidade, mas eu vou ajudar a pessoa a lidar com o seu problema. Sim. Eu estou com um diagnóstico de câncer. Ok. Não precisa de aconselhamento bíblico, só precisa de um médico. Não. Você precisa de acompanhamento pastoral, aconselhamento bíblico. Então,
Não é uma promessa que o seu câncer vai ser curado, mas você vai aprender a lidar com a sua dificuldade. E mesmo não sendo curado, você pode entender que a dificuldade te leva para mais perto de Deus. E você pode ser mais semelhante a Jesus. Então não é porque está com algo orgânico que eu não vou atender mais em aconselhamento bíblico. Então, existem outros casos que pessoas podem estar realmente sofrendo com algumas situações, só que eu vou ainda fazer aconselhamento bíblico. Vamos pegar o caso aí da Covid, como nós todos enfrentamos. Então, uma pessoa com Covid precisava de tratamento médico, isso e aquilo. Mas também podia ser ajudada a enfrentar a sua ansiedade biblicamente. Sim. Então, não dá para... não, isso é orgânico. Separar, né? Eu vou trabalhar. Quando que vai chegar o ponto de passar para um psiquiatra, por exemplo? Só lembrando que psicólogo é uma coisa, psiquiatra é outra. Sim. Basicamente, uma distinção muito simples é o psiquiatra ele pode passar medicamentos, ele pode, então, tratar algo a pessoa severo, com... Assim, e o psicólogo, ele tem ali a sua prática de terapias, conversas e tal. Então, o psiquiatra pode ser buscado quando? Eu sei que pode ser polêmico, mas eu diria o seguinte. Se eu não consigo conversar com a pessoa, ela não reage, ela está numa crise, porque não dorme, ou tal, e você conversa, a pessoa não responde e tal, eu preciso que ela esteja num estado que possa interagir melhor comigo. Se ela não está nesse ponto, talvez o psiquiatra com alguma medicação vai fazer com que ela consiga diminuir a sua euforia ou acordar um pouco mais para aquela letargia, ok? Aí eu consigo seguir um aconselhamento bíblico ou qualquer outra pessoa que queira trabalhar com a Bíblia assim. Agora, a gente não pode ver a medicação como uma solução. Ela está amenizando sintomas. A cura não veio. Sim. O aconselhamento alcança o coração. Né? Porque Deus quer que a gente trabalhe a alma. A palavra do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então, a gente tem como trabalhar assim. Então, vamos, muitas vezes, ajudar pessoas a agirem biblicamente, em meio às suas dores. Algumas vezes, a pessoa precisa de uma medicação para começar a pensar e ouvir melhor. Então, a ideia o pastor até pode indicar alguém aí para um psicólogo, psiquiatra, mas jamais largar a mão do aconselhamento bíblico. Não deve largar. Continuar acompanhando a pessoa ali, sim, aconselhando eu vou dizer assim, eu sei que tem muita gente que pensa diferente, porque o movimento de aconselhamento bíblico não é predominante no Brasil. Mas é a maioria? Não. Não? Não. O movimento de aconselhamento bíblico, ele tem crescido no Brasil dos anos 70 para cá, então vamos dizer que há uns 50 anos, sim, certo? Só que mais intensamente nos últimos 25 anos. E então, muitas igrejas ainda seguem o que a gente chama de integracionismo. O que é o integracionismo? É uma tentativa de integrar Bíblia, teologia, com abordagens terapêuticas seculares. Uma tentativa de misturar. Sim. Isso a gente chama de integracionismo. A linha da ABCB, e a linha que eu sigo, e de alguns pastores do Brasil, é de tratar pelas Escrituras. Infelizmente, tem gente que às vezes tem um caso de problema com um filho ou uma filha, questão de perdão, amargura, e busca psicólogo. Primeiro, né? Primeiro. Gente, mas a palavra de Deus fala sobre isso. Então, por que a primeira pessoa a ser buscada é um psicólogo e não aquele que vai te ajudar a lidar biblicamente com esses casos? Eu estou com ansiedade, eu vou buscar um psicólogo. Irmão, eu sei que tem psicólogo, talvez vai nos assistir. Estranhar, né? Mas por que a ansiedade, que é um tema bíblico, sim, não faz a pessoa buscar ajuda por meio das Escrituras primeiro? Sim. Então, a gente tem que ter essa visão de superioridade das Escrituras. Isso é valorizar a palavra de Deus. Então, você está lutando, né? Quem está nos assistindo, né? Lutando com medo, ira, ansiedade, conflitos. A Bíblia tem resposta para tudo isso. Então, vá até aquele que pode te ensinar biblicamente. Primeiro, alguns argumentam que, mas eu prefiro uma pessoa mais neutra.
Mas somos igreja. Sim. Precisamos abrir nosso coração. Pastor, ou conselheiro bíblico, ou irmã que é conselheira bíblica, eu estou lutando com uma amargura que é assim, assim, assim. Isso é igreja. Nós não precisamos tentar esconder esse tipo de luta, né? Temos que tratar com outro irmão em Cristo. Tem um colega meu que ele tinha um vício em pornografia. E ele começou sem procurar o pastor dele, sem procurar líder nenhum. Não é dessa igreja. Ele foi para um psicólogo. Sem buscar primeiramente uma ajuda um bíblica. aconselhamento bíblico. Sendo que a pornografia, que é a moralidade sexual, é tratada na Bíblia. Uhum. Então é exatamente isso que o senhor está falando, né? Sim. A pessoa vai primeiro buscar fora do meio cristão ali, fora do meio que Deus proporcionou pra gente, uma ajuda, sendo que a própria Bíblia trata ali e pode ajudar a pessoa. Devemos aprender a confessar pecados. Às vezes as pessoas querem vencer os seus pecados sozinhos, e sim, tem muita coisa que dá para vencer com arrependimento, contrição, busca do Senhor e tudo, mas tem muitas coisas que nós estamos meio que ali derrapando. Deveríamos chegar em alguém, expor o coração, e o caso da pornografia é um desses casos, pedir perdão a Deus junto com aquela pessoa, pedir ajuda, prestar conta e trabalhar isso. Teve um caso relatado em um livro de um pastor que trabalha com aconselhamento bíblico, de uma pessoa que buscou a ajuda de um psicólogo. Não estou dizendo que todo psicólogo vai dar a mesma palavra. Sim. Mas naquele caso, a orientação foi: por que você quer deixar a pornografia? Porque a minha igreja considera como pecado. A orientação foi: procure uma igreja que não trate pornografia como pecado. Todos os psicólogos fariam isso? Não. Aquela abordagem de considerar a culpa como um conceito de falsa culpa, porque você está sendo pressionado pela sociedade, pressionado por outros, e que o seu eu é que tem que decidir, dá uma orientação semelhante a essa. Você não tem que ver isso como ruim. Então, esse é um dos perigos de gente que não tem formação bíblica teológica, tentando ajudar pessoas a vencerem pecados. Porque às vezes nem chamam o pecado de pecado. Então, é muito melhor buscar ajuda com o seu irmão em Cristo. Pastor, e como é que veio seu convite para vir aqui para Tupã? Como é que foi as suas dificuldades? Como é que você sai de São Paulo? A metrópole. A metrópole. Seus filhos já acostumados com a cidade lá, e você vem para esse calor aqui, isso. Terra de índio, não sei o quê. Calor, terra de índio? Manaus. Também. Não, isso é já. Você gostou então, você né? Teve duas mudanças. Tupã foi estágio. Assim. Foi degrau e depois... Tá. Acho que para contextualizar, eu estava então nesse meu primeiro ministério, lá em Osasco, Igreja Batista Donai, que eu iniciei então em 98, e trabalhava com o Ministério de Aconselhamento Bíblico, também fazendo treinamentos, né, pela cidade de São Paulo e fora, até que um grupo aqui de Tupã estava em nossas conferências lá em Águas de Lindóia. Grupo da nossa igreja? É isso, da igreja aqui, tá. Da Igreja Batista de Tupã. Estava lá. Aí, tivemos um certo contato e veio um convite. Queríamos que você viesse lecionar o curso Autoconfrontação em Tupã. Aí Tupã? Sim. Tá bom. Vamos tentar arrumar uma data aí e tudo. Mas não estava dando certo ali as datas. E aí era janeiro de 2017. Aí eu falei, olha, eu estarei de férias, mas vamos fazer o seguinte, se vocês me ajudarem com as despesas, óbvio, do professor, sim, que é o normal, mas também da minha esposa, eu vou levar meus filhos, eu assumo dos meus filhos, a gente divide e tal. E passa as férias aqui. Aí, uma semaninha aqui, sim, e depois eu já ia emendar com uma viagem para o litoral de São Paulo. Aí então vim, naquela ocasião. Só que eu cheguei aqui, em Tupã, o curso foi lá na FADAP. Tinha umas 120, mais de 125 pessoas participando. Estava lá. E aí eu cheguei dizendo, irmãos, sou de São Paulo. Foi dias corridos, toda noite? Sim, foi de segunda a sábado. Tá. Segunda a sexta à noite e o sábado, manhã e tarde. Isso. Aí então
me apresentei e disse, até ontem, era domingo, eu era pastor da Igreja Batista Donai em Osasco. Hoje eu estou sem ministério, eu deixei o ministério lá em Osasco e estou aqui atuando como professor da ABCB e eu sei que Deus tem uma direção para nossas vidas. Falei alguma coisa assim. E aí comecei a lecionar. Naquela semana, a gente passeava na cidade durante o dia, que as aulas eram à noite. Sim. Aí a Miriam olhava assim, as ruas mais tranquilas, muito tranquilas em relação a São Paulo. Hotel aqui? Pequeno Cazuza. No Cazuza. Aí a gente andava por ali dela, olha, eu moraria nessa cidade. Tranquilamente. Tranquilamente. Ela E ela desejava já começa morar com a em fuga. interior, Legal. desde quando casamos. Sim, Mas eu dizia, mas para a gente morar no interior tem que ter um convite de uma igreja. sim. E não tinha assim um convite, né? Uhum. Tá bom. Aí fomos pensando e gostamos mesmo da cidade, assim, tudo. Aí no sábado começamos nossa viagem de volta, depois do curso. Nosso carro quebrou em Quintana, Do lado. bem naquela parte que tem o acostamento e tem a entrada da cidade. O carro quebrou ali. Aí eu ligo pro pastor Paulo, na época, né? Pastor, nosso carro quebrou. Será que tem como os irmãos nos ajudarem e a gente voltar e nos hospedar em algum lugar para a gente arrumar o carro e tudo? Pelo menos Enfim, essa noite, né? a igreja foi muito prestativa. Resolveram tudo. Oficinas Cavalcante. Tem que deixar o destaque aí, né? Do Carlinhos. Do Carlinhos. Então, resolveram o carro, resolveram a hospedagem e tudo. Aí, nessa volta, Fernando, a gente poderia conversar um pouco aí? A gente está pensando aqui em algumas ideias e tal. Temos um interesse em um pastor que tem a sua faixa etária, mais velho do que nós, eles falaram. Aí eu, caramba. Né? E outros detalhes. Aham. Mas aí começou a surgir conversa realmente de considerar um convite. Os dois tinham acabado de assumir o pastoreio integral da igreja, né? Isso, Paulo e Renato tinham acabado de assumir, talvez uns 2 anos. Isso, o Silas Né? foi embora em 16, eu acho, se eu não me engano, 15, por aí. Talvez por aí. Aí eles, você consideraria? Aí a gente falou, olha, vamos conversar mais, mas consideraríamos sim, tal. Vamos pensar mais nisso. E aí foi. Eu voltei em março para uma conferência da família e fizemos uma reunião com outras pessoas e aí foi, né, desenvolvendo a conversa. Até então, que oficialmente foi dezembro de 2017 que foi feito o convite. E nós aceitamos, Formal, né? formal, e mudamos para Tupã, então, em janeiro de 2018. O pastor lembra de alguma coisa interessante que aconteceu durante esse curso? 19, eu acho. Esse curso? Ah, sim, sim. Sim. Então, o que aconteceu lá? Eu falei o seguinte, gente, eu não lembrava muito de Tupã, exceto por um jogador de futebol. Tupanzinho. Tupanzinho. Aí eu brinquei com isso vários momentos que Muito corintiano, que o curso é pesado, assim, né? São 3 aulas por noite, Sim. né? Bem, então eu brincava, né? Tupanzinho e tal, não sei o quê. Aí eu lembro bem que na quarta-feira acabei minha aula, e aí o Renato veio até a frente, terminou, eu falei, terminei, comecei a guardar minhas coisas. Aí veio este homem aqui, Felipe, imitando o Silvio Santos. Nossa, que vergonha, cara. Que vergonha. Imitando o Silvio Santos e tal, a Porta da Esperança. Aí me chamou para descer, falei, o que está acontecendo? Do nada, meu? um moleque imitando o Silvio Santos. Ah, vem cá, não sei o que, daí vamos abrir a Porta da Esperança, daí aparece o Tupanzinho. Foi. A felicidade no olhar dele, assim. Aí o Tupanzinho com a camisa do Corinthians autografada e tal. Isso. Aí, impactante, né? Aí eu falei, não, eu tenho que ir para essa cidade. Fica aqui, daqui eu não Aí saio veio. mais. Muito interessante, assim, o Renato chegou em mim uns 2 dias antes, falou, ó, a gente tá tentando um contato com o Tupanzinho, aí eu falei, nossa, vai ser legal, hein? E você pode ajudar? Claro que eu posso ajudar. Aí, não, depois a gente conversa. Chegou meia hora antes, então, se apresenta? Eu, não, né? Claro que não. Não, faz o Silvio. Renato, não. Eu só faço o Silvio às vezes no acampamento, nada a ver. Pra igreja, assim, muita vergonha. 100 e poucas pessoas lá. Aí eu fiz lá, mas foi legal. Foi muito. Eu tenho os interessante. videozinhos, né? Que várias pessoas fizeram do celular, me mandaram.
Tem lá uns 3, 4 lá, mas bem legal. E o ministério aqui em Tupã, como é que foi? Foi 3 anos aqui? 3 anos. O que o senhor 18, levou? 19 e 20. Antes de falar sobre o convite para ir para Manaus, o que o senhor achou desses 3 anos aqui, de experiência, de coisas que o senhor aprendeu que não tinha aprendido ainda na sua antiga igreja? Como foi esses 3 anos aqui? Foram 3 anos ótimos. Gente, para sair de Tupã não foi fácil. Não foi fácil. Mas acho que a gente fala um pouquinho disso na transição aí para Manaus. Mas foram 3 anos que eu pude focar principalmente no aconselhamento. Sim. Então, eu vim convidado para ser o pastor de aconselhamento e focado em casais e atingindo, consequentemente, famílias. Então, digamos que a minha atuação era mais de bastidores ou durante a semana e não tanto de púlpito, né? Que o Paulo e o Renato cuidavam muito bem disso. Então, essa foi uma grande experiência. Por quê? Porque como pastor eu pregava todo domingo. Sim. Quantos membros tinha a sua igreja lá? Em Osasco nós tínhamos 105, 110 membros. Então por tem ali. essa diferença também de uma igreja Então, bem maior, né? Tinha esse aspecto que eu pregava todo domingo, a outra experiência do tamanho da membresia, e uma outra experiência muito agradável foi a de ter contato com a igreja frequentemente, informalmente nas ruas. Eu fiquei impressionado que eu saía nas ruas, aí alguém buzinava. Ô pastor! Então, gente, isso aqui é... né? É o pastor da Igreja Batista. Isso. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui numa consulta médica, aí estou lá, estava conversando com o médico e tudo, aí, o que você faz? Falei, eu sou pastor. Pastor? De que igreja? Da Batista. É da Igreja Batista? Então que é a igreja que o pastor Silas estava aí. Quer dizer, falei, gente, não tem como se esconder aqui, né? Todo mundo sabe que você é um pastor. Então, essa experiência de contato com as pessoas, proximidade, encontros semanais, a experiência das células aqui. Meu primeiro ano, eu visitei todas as células pelo menos uma vez e a maioria pelo menos 2 vezes. E é muito bom, né? E foi ótimo. Nossa. Estar ali naquele convívio e passando entre cada célula e tudo. Comida. Então, e tal. Mas tinha algumas que só tinha pipoca. Denúncia. Mas... E conhecer as pessoas assim de bem perto, né? Tanto que hoje eu estou há 2 anos e 6 meses, para arredondar, em Manaus, e eu posso dizer que os 3 anos aqui foram muito mais intensos de relacionamentos. Então, essa foi uma grande experiência. Uma outra coisa muito boa é que eu não tinha que ficar com a responsabilidade administrativa. Sim. Que para pastor essa parte pesa. Então, eu curti ficar assim 3 anos, Paulo e Renato que lidem com isso, né? Assim, eu participava de reuniões e tudo, mas eu não era o responsável, né? Então, isso também foi uma boa experiência, porque eu, como pastor de uma igreja pequena, você tem que cuidar de tudo. Você tem que pregar, ensinar, aconselhar, fazer parte administrativa, tudo. As programações. Programações, aniversário de igreja, organização disso e aquilo, acampamento. No meu primeiro ano, que era uma igreja pequena, congregação, de 30 pessoas quando eu assumi. Eu lembro que eu tive que organizar, incrível isso, amigos secretos no fim do ano. Nossa. Pegar nome do pessoal, não tinha ninguém para fazer isso. Então. Né? Depois eu fui ensinando a igreja que função de pastor é fazer aquilo que membro não pode fazer, que tem a ver com o seu chamado. Então, se tem gente da igreja que pode fazer aquela função, não precisa ser o pastor, para ele estar focado justamente no cuidado de vidas. Né? Então, essas foram algumas experiências dos 3 anos em Tupã. Só antes de ir para outro assunto rapidinho, eu tenho uma curiosidade. Sua sala, que agora está reformando aqui a igreja, né? Mas sua sala estava ali. Eu entrei semana retrasada ali, sua mesa ali estava lá ainda. A mesa de madeira que tem a quina, assim. Tudo. Sim, sim. Tem alguns livros, não livros, mas umas revistas embaixo, um canetão da lousa, ele estava lá ainda. Como que era a sua rotina aqui? Como você estava mais tranquilo da área administrativa, assim, você tinha mais tempo para o aconselhamento. Sim. Que é o que você foi chamado, e tanto para cá e tanto na BCB, tudo. Dava tempo de atender bastante gente todos os dias, assim? Dava. Como que era essa rotina semanal, tirando o fim de semana? Então, a segunda era a folga, né? Eu gosto da sexta-feira como folga. Quando eu cheguei, eu falei
pro Renato e pro Paulo. Posso ter a sexta de folga? Oh, pastor, é que Fernando e tal, a nossa folga é de segunda. Então, eu falei, não, tudo bem, então vai ser de segunda. Mas quando eu fui para Manaus, então voltou a ser sexta. Então a segunda era a folga, então eu dava atendimentos em todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às vezes sábado de manhã, às vezes até alguma coisa de sábado à tarde. Então, lógico que de terça a sexta tinha mais atendimentos. Sim. Então, variava, mas digamos que 2 a 3 atendimentos por dia, com certeza. Sim. Então, muitos casos de aconselhamento contínuo, outros de aconselhamento para aquela conversa de uma vez pontual. Às vezes umas 2 semanas, né? Algumas coisas assim. Às vezes só uma conversa de entender alguma questão da Bíblia para a própria vida em alguma área e tal. Então, tinha muito desses atendimentos. Então, era muito bom, era gratificante. Legal. E como é que você sai? Você falou que você estava gostando muito de Tupã. E como é que você sai para Manaus? É muito longe, muito distante. Parece, sei lá, a gente olhando aqui parece que é outro mundo, assim. Ele foi de carro, mano. É pior. Não, é longe, não dá, assim, dá para ir de carro, mas assim... Não foi de carro? Não. Ah, então Não. eu fui enganado Não. todo esse tempo. Manaus, Não foi. o acesso a Manaus é por avião, que é considerado até mesmo uma ilha. Porque tem o Rio Negro, o Rio Solimões, que corta todo Passa o no meio Manaus. da cidade, não passa? O Rio Negro é a margem da cidade. Ou seja, a cidade cresceu à margem do Rio Negro. Sim. Ali é onde tem um cartão postal maravilhoso, que é o Encontro das Águas. Nossa. O Rio Negro e Solimões. Né? Ele Eu é passei de avião por cima. Maravilhoso. Não misturam as águas, é muito interessante. É uma questão da natureza muito bela. Né? A temperatura das águas. As águas diferentes, né? A temperatura e tal. Então, como nós fomos? Nós fomos primeiro fomos de carro até Marília, pegar um avião em Marília, fomos de avião para Manaus e Campinas, Manaus. O carro nós despachamos por cegonheira, né, de transportadora. Por Sedex, Então, por Sedex. então foi uma novela para chegar lá, mas enfim, né, outro bate-papo. Mas o carro chegou, mas assim bem atrasado do combinado. Mas praticamente para alguma coisa chegar via terrestre em Manaus, tem que ir até Belém do Pará, né, capital do Pará, ou Porto Velho, capital de Rondônia. Então seria mais ou menos aqui, Porto Velho aqui, Belém aqui, e aí depois balsa para chegar em Manaus, ou descendo ou subindo. Porto Velho subindo, Manaus ou Belém descendo. Então por isso que algumas coisas são caras lá em Manaus. A parte de alimentação, principalmente de frutas, verduras, legumes, muito caro, assim, incomparável, assim, né? Não é normal você ver uma feira livre. Então, você tem muita coisa só em supermercado e é caro. Então, muito diferente nesse sentido. Sim. Mas por que ter saído de Tupã? Eu não pensava em sair de Tupã. Não era plano de sair. E nem queria. Nem queria. Tanto que eu tenho uma casa aqui em Tupã, financiada, né? Ou seja, eu estava querendo sair do aluguel que a igreja pagava para ter uma casa É a aqui. casa que o senhor morava? Não, a casa que comprei é uma casa no condomínio Porto Seguro 2. Sim. Indo para Parnaso, em frente ao Clube, Parque do Atleta. Parque é do isso? Atleta, isso. Né? Então, nosso plano era esse. A Fernanda fazendo faculdade. A Fernanda estava fazendo faculdade aqui. O namorado da Fernanda, hoje esposo, era de Maringá, 3 horas e meia de carro. O Davi super envolvido com a igreja, especialmente na mídia, ele estava curtindo demais. Eu não saí da casa Com do os Fernando, eu ia jovens. direto. Toda semana aparecia lá. O envolvimento da Fernanda e do Davi com Inova. Ela tocando, tudo. Assim, era Perfeito, né? tava muito bom, né? Mas algumas coisas aconteceram. Veio uma sondagem, considerei, de início disse não para essa sondagem. Não tem interesse, não estou planejando sair e tal. Depois veio uma insistência. E aí deixa eu ver o que é. Comecei a orar por isso. Aí eu comecei a ouvir conselhos de amigos. Aí eu entendi assim, eu estava aqui como um auxiliar.
E havia uma igreja que tinha um projeto interessante para um pastor titular na área de aconselhamento bíblico. O perfil se encaixava comigo. Sim. E comecei a pensar em algumas questões assim, de chamado, de algo que eu não estava fazendo, como pregar e ensinar com mais frequência. Foi um refrigério para mim ouvir sermões todo domingo aqui, ótimos. As séries maravilhosas que eu ouvi aqui com o Paulo e o Renato. Fui muito edificado. Preguei eventualmente, sim, mas eu fiquei... Olha, eu acho que realmente eu devo estar nessa área de voltar a cuidar da igreja, de orientar a igreja nesse projeto de aconselhamento, de estar pregando. E isso foi uma das coisas que considerei. Então, a vinda para Tupã foi um estágio para enfrentar o calor. Sim. E a distância da família, que toda a nossa família é da capital de São Paulo. Mas daí fomos exageradamente para longe. E fomos para esse projeto da Igreja Batista de Cachoeirinha, em Manaus, que tem sido um bom projeto. Estamos gratos a Deus pela oportunidade de estar lá. Eu nunca ouvi isso de membros da nossa igreja, assim, e eu acho que nem tem esse pensamento. Mas pessoas de fora, assim, costumam falar, os pastores vão atrás onde vai ganhar mais, vai ter mais condições financeiras e tal. Mas o senhor gastou muito para poder ir para lá. Como que eles te acharam aqui em Tupã? Foi através da ABCB mesmo? Primeiro, tem gente que acha, né, que pastor só troca de igreja para ganhar mais. Isso. Então, vou dar um detalhe, é particular, mas não tem problema de falar. Mas você... Não, deixa eu falar. Calma aí. Segura essa informação. Quando eu deixei a minha igreja, que eu pastoreava em Osasco, eu vim para Tupã para ganhar menos. Nossa. Então, se fosse por salário, eu ficava onde estava. Sim. Né? Então, quando eu deixei a igreja que eu pastoreava e quando recebi a proposta daqui, financeiramente era menor. Mas eu pensei, gente, eu vou trabalhar numa equipe. Era um dos meus sonhos. Vou estar com outros pastores. Sim. Vou ter a experiência de uma igreja maior. Vou ter a experiência de estar focado no aconselhamento bíblico. Então, sair para uma outra realidade. Um projeto, né? Assim, vai ser assim. Então, vamos nos adaptar e vamos trabalhar dessa maneira. Então, foi uma transição assim de oportunidade e desejo de servir, e o financeiro não foi o ponto principal. Ou convidar outra igreja, o financeiro não foi o principal. Mas consideramos no pacote. Claro. Né? Por quê? A vida lá é cara. E o senhor tem uma família, né? Tem uma família. Não tem nem como não considerar isso. Energia elétrica lá é cara. Deve ser um absurdo. Porque você usa muito mais o ar-condicionado do que aqui. Pelo menos no nosso caso. Gente, nossa, então lá é quente, todos os dias. Né? Aqui a gente usava, mas assim, não era sempre. Uhum. Né? Tem aquelas semanas mais Janeirão, quentes e tal. Mas então isso foi uma grande mudança, e outra grande mudança é o custo para sair de Manaus, para ter meus compromissos com a BCB, com família. Sim. Então, tudo isso é viagem. O primeiro ano que eu estava lá, em 2021, mudamos para lá em janeiro. Então, o primeiro ano, em agosto, para estar em Águas de Lindóia. 4 passagens aéreas. Eu pensei, gente, em Tupã colocava o pessoal no carro e a gente ia para Águas de Lindóia. A gente foi de van agora pertinho. Então, o custo é alto, muda, né, essa realidade. Então, eu tenho que planejar algumas economias para viajar em tal momento. Porque minha família não está lá em Manaus, não está por lá, então eu vou ter que vir para São Paulo. E cada vinda, né, mais caro. Então, considerei esses detalhes, né, de ministério em si, muito mais do que o aspecto financeiro. E eles te acharam através da... Sim, como ABCB? Me acharam? Pela ABCB também. A ABCB tem um histórico com a ABCB que eu pensando assim, a ABCB faz parte da minha vida vida está ligada mesmo a esse ministério. Então, aquela igreja queria um pastor de aconselhamento bíblico. Aonde encontrar esse pastor de aconselhamento bíblico? Um dos professores da ABCB. Ou envolvido com o Ministério de Aconselhamento atuante. Então, acabaram indo por aí. E outros critérios de perfil. Mais ou menos de experiência pastoral,
de alguns anos de experiência, que também tivesse um estilo de pregação expositiva, que tivesse a crença na soberania de Deus, na atuação sobre a vida humana. Então, alguns critérios, e eu achei o projeto muito bem feito. Foi algo assim, por escrito. Sim. Então, quando eu recebi, comecei a ler, estudar, falei, gente, é interessante. Aí começaram a ganhar minha atenção. E aí, enfim, deu no que deu. Estamos lá em Manaus há 2 anos e 6 meses. Deve ser uma mudança de rotina, talvez de horário nem tanto, mas de costumes mesmo, né? Comida muda muito também. Gastronomia é diferente, predomina peixe. O que o senhor falou da fruta, eu fiquei de cara, porque a gente pensa, pô, lá no meio da floresta... Mas não tem as frutas não tem comuns acesso, daqui. né? Tem frutas, mas não tem todas essas frutas. Sim, não tem feira, que é mais igual do o senhor sul. Por exemplo, a agricultura não é muito forte. Por quê? Porque as terras sofrem muito enchente. Muito alagado, né? Alagados. Os rios sobem e descem. Então, por 6 meses, para arredondar, muita chuva. Aí os rios sobem. Então, aquela área mais seca vai alagar. Então, para pasto é complicado. Tem pecuária em algumas cidades do interior do Amazonas. Tem agricultura também, mas é bem menos do que você... Quando pega uma estrada aqui de São Paulo, Paraná, você vê plantações e plantações. Então, a cidade vai ser abastecida por muita coisa de fora. Sim. Tem frutas locais. Açaí. Olha, e não é esse açaí daqui não, tá? Não é. Eu não vou perguntar qual você prefere. Não, eu vou responder de lá. Sim. Mas o de lá é salgado? Não é salgado. O que acontece? Tem gente, pessoal raiz, gosta do açaí sem misturas. Então, ele não é docinho. Só que eu não faço isso. Eu falo, eu sou paulista, sou de São Paulo, sou paulistano, então me dá o seu açaí que eu gosto, mas dá aqui as coisas que eu vou colocar nele. Aí eu coloco leite condensado, uma farinha láctea e tal. Aí eu faço aquela misturada toda. Um monte de coisa. Mas mesmo o açaí, vamos chamar aqui a massa do açaí, não é essa daqui. A que você vê mais em São Paulo, aqui em Tupã, que é açaí aqui nessa esquina, na outra, parece mais um sorvete de açaí. Isso. Ele tem mistura com guaraná e outras coisas. Lá você vai pegar mais o natural e você pode colocar a gosto lá o que você quer misturar, mas o pessoal raiz fala, você está estragando o negócio, né? Mas eu não estou nem aí, eu sou de São Paulo, eu vou misturar mesmo. Mas ainda assim, a massa do açaí, né, não é igual a daqui. É realmente diferente. Tem gente que põe no feijão, que eu ouvi falar. É mais comum para o Pará. Tem gente que faz isso também em Manaus, mas não é tão forte. Entendi. O pessoal de Belém do Pará, capital do Pará, então, costuma comer com camarão, peixe. Então, come como algo mais salgado. Sim. Em Manaus já tende a... Ou só com farinha de tapioca, uma farinha que também não tem gosto de nada. Sim. Ou algo assim, bate com açúcar só para bater um pouquinho e aí toma ele puro. Legal. Então... assim. Fernando, você podia comentar um pouquinho sobre o livro que é Ouça, Filho Meu. O nome do livro. Eu fiz uma pesquisa errada Ouça, de nome Filho agora. Meu, o livro. Você podia comentar um pouquinho sobre ele? Ouça, Filho Meu. Eu tenho que dar 2 destaques. Primeiro que na dedicatória, se você comprar, acho que tem alguma coisa a ver com Tupã. Eu não vou dizer, não vou dar spoiler. Que agonia. Então, tá bom. E o segundo... no prefácio eu explico isso, mas isso eu vou dizer um pouquinho aqui. No prefácio eu digo que o livro é um livreto, né? Não é um livro grande, mas ele surgiu aqui em Tupã. Eu estava aqui ainda em Tupã, quando, ao aconselhar algumas famílias na questão de como lidar com os seus adolescentes, eu fiz alguns desafios de fazer devocional juntos. Sim. Como proximidade, para ter uma conversa bíblica, intencional, para falar sobre temas muito relacionados à vida do adolescente, do jovem. E aí eu queria exemplificar como fazer a devocional. E comecei a escrever. Falei, vou escrever e passo para vocês. Então, eu escrevia, colocava lá resoluções, ore dessa forma, e assim fui passando para essas famílias que eu estava acompanhando. Simultaneamente, o Davi estava discipulando um rapaz. Sim. E a Fernanda também estava discipulando uma moça.
E eles começaram a usar esses textos que eu estava desenvolvendo. Eu já tinha usado com eles o livro de Provérbios de forma geral, Fernando e Davi. E aí comecei a sistematizar a escrita. E aí eles começavam a me cobrar. Pai, escreve mais um. A semana que vem eu vou me encontrar com tal pessoa. Aí essas famílias também. Pastor, me escreve outro. Olha, já usei este. Aí eu comecei a escrever. E aí, né, foi uma pressãozinha para escrever. Escrevi. E aí eu estava com todos eles, falei, 31. Uma devocional em cada capítulo de Provérbios. Sempre com um tema relacionado à vida do jovem adolescente. Aí eu pedi para minha amiga Clarice Ortigosa né, para ler e fazer uma revisão. Sim. Aí ela fez, agradeço muito, né? Fez algumas correções e tudo. E ela foi uma das primeiras a me incentivar. Pastor, eu gostei, ficou bom e tal. Daí eu falei, vou pensar então, talvez a gente publique isso aí e tal. Engavetei. Fui para Manaus e tal. Lembrei de novo, passei para uma outra colega fazer a diagramação. Então ela fez a diagramação e tudo. A Carol Simão, lá de São Paulo. Sim. Filha, vale a pena citar isso, filha do pastor que me evangelizou. Nossa. Então, assim, tem um vínculo com essa família de forma muito especial. Aí ela diagramou e, ao fazer isso, leu tudo. Pastor, gostei, publica isso. Aí eu, poxa, é porque são meus amigos, eu acho que é por isso. Né? Mas surgiu assim. E aí, então, falei com uma editora, a editora Ministério Ler, também se interessaram e aí ficou lá parado. Este ano, 2023, voltamos a falar sobre isso. E aí, então, foi para a gráfica e vai ser levado para Água de Lindóia para ser lançado lá na conferência da ABCB na semana que vem, né, no dia 31 de julho a 4 de agosto. Sim. Então vai ser lançado lá. Quando esse episódio for pro ar, já vai ter passado pelo menos uns 2 meses. É verdade. Não tem problema. É até bom. Então, quando você estiver vendo isso, já vai estar disponível para comprar. Onde que a gente acha para comprar isso? Na loja Ler, do Ministério Ler, que é uma loja online, loja Ler. E ali é o principal meio, que eles são distribuidores. Né? E então ali vai ser o principal lugar. Talvez alguma outra livraria, espero que com 2 meses da nossa gravação tenha, inclusive na livraria da Igreja Batista de Tupã. Se o Claudemir não tiver esse livro lá, vai ter. Vai ter, espera. Eu vi que o senhor tirou a foto, fez um vídeo do livro, assim, muito interessante. A capa muito boa, assim, estou interessado. Talvez mais pra frente a gente traga para cá e distribua, faça um discipulado em cima. Qual é o nome do livro? Prazer, meu filho. Ouça, meu filho. Ouça, filho meu. Ai, porque você sabe que é a frase que repete muitas vezes no livro, quando Salomão, o pai, está, digamos, discipulando, acompanhando o seu filho. Então, uma frase bem enfática do livro. Então, a gente vê ali temas que um pai deve abordar com seu filho. E Salomão exemplifica isso para nós, né? Pastor, só antes da gente ir para nossas 3 últimas perguntas, que é rapidinho, só um tema que eu lembrei agora, você falou da Fernanda, do Davi. Eles estão casando. A Fernanda já casou faz 6 meses? Casou em março, né? Faz pouco 23. Tempo. E o Davi, ele tá noivo. Tá noivo. E como que é? Eles têm quantos anos? A Fernanda casou com 22, mas em maio ela fez 23 anos. E o Davi atualmente tem 19 anos, pretende se casar o ano que vem com 20 e meio, né? Para jogar mais para cima, né? E como é, depois de 23 anos, você voltar a ficar sozinho com sua esposa, Camila? Vocês... como que é? Porque assim, a gente não sabe nem como é que é ter filho. E como que é essa experiência de ter um filho, crescer. E eu acho essa expressão ruim, de devolver para o mundo. Eu acho que mundo tá muito feia essa palavra, né? Mas eles saírem da sua casa, como que é isso? Para alguns, né, talvez tenham acompanhado, eu fiz uma contagem regressiva, mês a mês, nos últimos 10 meses antes do casamento da Fernanda, todo dia 11, eu postava um textinho no Instagram, e estão lá, né, se alguém quiser ler e tudo, porque são reflexões desse histórico, dessa jornada para chegar no casamento. Então eu faço menção de como foi cuidar dela, de como foi vê-la tomando decisão pelo casamento, falo sobre o noivo,
é meu genro, né? Sim. Qual que é o nome dele? É Marcelo, Marcelo. mas a gente chama de Lelo, Lelo. que é o apelido, né? E ali eu expresso, acho que em essência, a alegria de você ver uma filha andando nos caminhos do Senhor. Então, nos traz muita alegria ela ter ouvido bons conselhos, de ter tomado a decisão certa, de ter tomado a decisão de namorar no momento certo, de ter, então, agora, né, podemos dizer isso, o único namorado que virou seu esposo. Ah, já namorei esse, já namorei aquele. Ok, Deus é misericordioso, mas aprenda, né? Claro. Por favor. Sim, sim. Mas compartilho tudo isso. E o nosso envolvimento, porque todas as decisões foi como família. Então há uma grande alegria em nosso coração de ver a Fernanda casada com o Lelo e saber que ela e ele estão servindo ao Senhor. As pessoas falam, você está chorando, está lamentando. Não estou, estamos felizes, né? E aí o Davi, mas Davi é muito jovem. Olha, ele é um crente. Nós podemos ver que ele tem convicção de servir ao Senhor Jesus. Ele se envolveu com alguém que nós amamos e que também entende o que é a vida cristã e quem é Jesus. A Anne, minha querida norinha, né? Ela é filha de missionários da Missão Novas Tribos do Brasil. Tem todo um histórico de envolvimento com a igreja. Os dois servem em alguns ministérios juntos. Então, vão ter os limites de vida que inicia, como eu tive e tal, né? Porque uma coisa é você estar na casa dos pais, você tem as coisas assim, assim. Não, vai ter que começar uma nova vida. Então, siga. E a Fernanda veio morar mais para longe, né? Aqui mais para o sul, Maringá. O Davi e a Anne pretendem morar por lá, apesar que a Anne disse que está gostando tanto de Tupã. Eu agora estou assustado, Olha né? Assim, só, porque... imagina. Aí o Davi, não, já tem casa aí. Eu falei, ei, calma aí, né? Isso. Mas nós estamos muito felizes. E, sim, tem trazido uma nova fase para o casamento. A gente tem mais tempo um com o outro. Ainda tem o Davi conosco. E a Anne, uma certa substituição. Né? A Fernanda saiu, entrou a Anne. Né? E tal. Ainda somos 4. Né? Mas a gente sabe que o ano que vem vai ter esse casamento, se tudo correr bem, com a graça do Senhor. E que assim seja. Estamos gratos mesmo ao Senhor. Eu vou casar em janeiro. Tá chegando. Oh, o senhor não sabia, né? Até que enfim! E eu tenho 24 anos, ela tem 20 anos. Quase que eu errei. Eu ia falar 21. Nossa, já ia apanhar já. E a maioria dos conselhos sábios que eu ouvi assim foi isso. Você não precisa esperar conquistar tudo na sua vida profissionalmente, coisa de bens assim. Cara, é muito mais gostoso. E eu vou provar isso assim. Você construir junto. Construir né? junto. Conquistar junto. Você não precisa estar com o seu emprego dos sonhos, com a sua casa própria, com o seu carro que você já quer, para ir depois casar. É muito interessante você ver jovens casando e construindo a vida juntos, né? Foi assim a minha história. Eu me casei com 20 para 21 anos, 40 dias antes de ter 21 anos, e construímos juntos. Então, tivemos aventuras, né, de decidir onde vamos morar, comprar um terreno, construir e vamos trabalhar assim para a gente ter essa base de família. Né? Então, eu entendo isso e eu acho que realmente é um bom conselho, mais do que simplesmente falar, não namora há muito tempo. Eu sei, existem os perigos, as tentações, a intimidade que pode ser muito grande, mas temos que focar em entender que é possível trabalhar juntos para um casamento. Se não, se você não quer isso, quer primeiro ter a sua história aí, né, a profissão e tudo mais, que também pode escolher Claro, assim. Não é errado. Só que então, por que você quer namorar tão cedo? Isso, vai ficar 10 anos, 11 namorando. Pra quê? Né? Então, não, eu prefiro ficar sem ninguém, porque eu vou focar nisso aqui. Tudo bem. Agora, você começou a namorar, porque eu dizia assim, meu ensino para Fernanda e o Davi, vocês não vão namorar com menos de 18 anos. E por quê? Isso e isso aí. Tá, ok. Ouça, filho meu. Sim. Né? Muito bem. Então, Fernanda entendeu. Quando ela fez 18, interessante, nós estávamos aqui em Tupã e
nós temos essa marca de família de criar algumas memórias, Sim. algumas coisas para não esquecer. Estávamos, não sei se ainda tem o Dallas. Tem. Então, estava lá no restaurante, pizzaria, e conversamos sobre decisões assim, ó, você tem 18 anos, agora a gente entende isso e tal. Só que eu tive um lucro, porque ela não teve envolvimento de namoro com 18, foi ter com 19 para 20. Falei, opa, lucrei, né? Tal. E eu dizia pro Davi, quando você tiver renda, tal, sim, ele começou a trabalhar igual um louco para ter renda. É muito bom. Bem, mas está aí, né? Então, graças a Deus por isso. Somos gratos a Deus pelo Marcelo e pela Anne. Excelente, graças a Deus. Pastor, a gente precisa liberar o senhor, que passou um pouquinho do horário, mas não é 8 horas ainda. Tudo bem. É 10 para as 8. Então, nossas 3 últimas perguntas rápidas. A gente pergunta, o senhor responde, lembra de alguma coisa e responde a primeira coisa que vier na cabeça. Um orgulho na vida do senhor, um ponto que o senhor sente orgulho de ter passado, pode ser no seu ministério, pode ser na sua vida pessoal. Então, como algo positivo, assim. Isso. Algo que o senhor se orgulha de ter passado, de ter vivido. Tá. Um deles foi, como a gente falou agora há pouco, né? Essa experiência de ver a Fernanda se casando, com a obediência dela, o desejo dela de nos ouvir como pais. Então, me orgulho do processo de namoro, noivado e casamento da Fernanda. Então, isso realmente foi algo muito especial para nós. Muito bom. Segunda pergunta. E um arrependimento seu? Você se arrepende de alguma coisa do ministério? Um arrependimento. Primeiro arrependimento faz parte da vida, né? Assim, às vezes a pessoa fala, não me arrependo de nada. Olha, se a gente quer crescer espiritualmente, a gente tem que olhar para trás e falar, olha, isso aqui não foi legal, né? Não devia ter feito assim. Mas, ministerialmente, Algo que fez o senhor refletir, que ajudou a melhorar. Certo. Estou pensando aqui em alguma coisa que eu posso compartilhar com mais facilidade, né? Porque, sim, ministerialmente eu tive algumas abordagens pastorais que eu, devia ter feito diferente, e até comecei a fazer diferente, o que é muito normal no desenvolvimento de uma vida pastoral, até a vida cristã, né? Assim, em tudo. Mas eu, digamos, me arrependo de... o pessoal talvez gostaria de ouvir de sair de Tupã, né? Mas não é o momento. Mas... pode ser na sua vida pessoal também. Vamos lá. Do Davi ser palmeirense. Opa, pegou um ponto duro. É difícil. Eu não entendo até hoje. Não faz sentido não nenhum. Não sei por que o moleque se envolveu com uma coisa dessa. Enfim, aconteceu em São Paulo. Inclusive, vale explicar o seguinte, porque teve um pastor aqui, não vou dizer quem, mas se despediu recentemente, que falou, eu também virei o Davi, né? Transformei o Davi em palmeirense. Não foi isso. O Davi, em São Paulo, teve uma situação que, do nada, ele falou que era palmeirense. E foi na época do auge do Corinthians, não foi? Mais ou menos? 2012 ali, não foi? Não, quando eu vim para cá. Então, foi... durante o ano de 2017. Mas o Corinthians tinha ganhado... 2015, brasileiro recente. 17 e também tal. ganhou. Mas ele tinha amizades com palmeirenses. É isso. Amigos nossos palmeirenses, alguém da família palmeirense. A roda dos e eu me arrependo de não ter focado tanto no discipulado do menino na questão de futebol. Entendi. Não me preocupei mesmo. Já levou ele em Itaquera? Levei. Mas não adianta. Cantou, eu sou um bando de louco e tudo. Assim, traidor. Só que eu não fiquei frequentemente assim com ele. Sim. Quando ele era menorzinho, ele lembra de uma questão traumática. Eu acho que, isso é sério. A gente pegou um assunto mais relevante, mas vou falar aqui uma coisa séria nessa área. Ele disse que eu falei isso e eu não duvido, porque eu não lembro muito bem. Mas ele fala que se magoou quando ele falou que ia ser palmeirense, mais jovem. E eu disse, se você for palmeirense, você não fala mais comigo. Eu não sei se eu falei assim. Uma criança, assim. Mas eu acho que posso ter falado brincando, sendo tal. Claro. Mas ele guardou. Né? Guardou. Aí eu não sei se isso gerou uma coisa ali. Uma repulsa. Né? Mas ele fala que eu disse assim. Eu lembro que eu falei alguma coisa assim.
Ah, é? Eu não vou te levar mais para estádio. Isso. Eu não vou levar mais para você. Não, isso eu falei mesmo. Uhum. Mas eu não duvido que eu tenha falado nessa... Brincando, né? Nisso aí. Mas eu falei, não devia ter brincado com isso. Porque deixou de ser uma brincadeira para ser um negócio assim que marcou ele. Sim. E aí eu acho que pode ter sido culpa minha dele mais tarde falar, agora tá na hora. Me manifestar. Eu vou ser palmeirense igual a minha mãe. Porque tem essa questão, né? A Bíblia é palmeirense. Ainda bem que quando vocês foram embora, aí que o Palmeiras começou a ganhar as coisas. Graças a Deus. Porque eu nunca escutei zoação do Davi. Só eu que zoava o Davi. Não, mas aí tem um detalhe que é algo muito especial. Ele é um palmeirense, gente, light. Desligado, não sabe Light. a escalação. Eu, com 12 anos de idade, eu não dormia sem saber do resultado do jogo do Corinthians. Com 8 anos. Eu lembro que ficava com o radinho. Influência do seu pai. Influência do meu pai e tal. Ele tá lá, semifinal da Libertadores. Palmeiras tá jogando. O Davi tá lá, fazendo as coisas dele e tal. Final da Libertadores. Davi... Então, assim, ainda bem que não é aquele... Eu acho que é só pra te provocar que ele fala isso. Pode ser. Pastor, a última questão pra gente encerrar aqui. Todo mundo um dia, se Jesus não voltar antes, todo mundo um dia aqui vai morrer. E esse vídeo aqui vai ficar na internet por um bom tempo. Pelo menos uns 500 anos esse vídeo vai ficar na internet aqui. E o pessoal do futuro aí vai vir, Pastor Fernando. Com telas de toque virtual. 5D. Né? Quem que era o Pastor Fernando? Deixa eu lá ver o vídeo dele lá. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para esse pessoal aí que pode ver esse vídeo daqui a um bom tempo? Uma mensagem. Seria suas últimas palavras aí para esse pessoal. Nada é melhor na vida do que servir a Jesus Cristo. E tudo que fizermos tem que ser para a sua glória. A sua profissão não pode ser escolhida simplesmente porque você gosta de fazer aquilo. Pode ser, mas não pode ser só por isso. Você não pode decidir por um relacionamento de namoro, casamento, só porque você encontrou uma pessoa especial para você. Você não pode pensar em ter uma família só porque isso é bom para você e assim por diante. Nós precisamos viver para a glória do Senhor e decidir fazer tudo para a glória dele. Então, acho que ninguém pode esquecer isso. Temos que lembrar sempre, frequentemente, faça tudo para a glória do Senhor. Ah, mas olha a situação difícil que eu estou vivendo. Viva para a glória do Senhor. Olha como aquela pessoa me maltratou nessa situação. Viva para a glória do Senhor. Vença o mal com o bem. Seja você um reflexo de Cristo para todas as pessoas com quem você convive. Perfeito. Fernando, muito obrigado. Foi muito especial estar com vocês. Foi muito legal a sua visita aqui em Tupã. A gente deu tempo de encaixar essa entrevista, esse bate-papo rapidinho. Muito obrigado. Valeu. Deus te abençoe. Valeu, e a você que está assistindo a gente, se inscreve no canal, compartilha, assiste, compra o livro do Pastor Fernando também. Importante, já vai ter, quando o vídeo sair, já vai ter o livro disposto aí para vocês. Brigadão, viu? Grande abraço. Até a próxima. Siga aí, deixa curtir o joinha, se inscreve no canal. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu. Tchau.